Bom, a inovação de Curitiba surgiu muito baseada no planejamento, né? O planejamento urbano de Curitiba sempre foi o carro condutor, inclusive até hoje nosso plano diretor ele é seguido à risca, ele tem logicamente modernização, mas ele é muito forte para o nosso planejamento das inovações que acontecem agora. Esse é um principal ponto. A gente inovou muito na mobilidade, em épocas, né, que a mobilidade ainda não estava tão em voga quanto agora, então o nosso transporte público já foi repetido em mais de 150 cidades do mundo. Isso foi muito importante e criou um eixo estrutural para a cidade. A cidade também inovou quando teve o primeiro Instituto de Planejamento Urbano do Brasil, né? Foi também a saída da primeira Universidade Federal Brasileira, e a gente teve a visão de sustentabilidade sempre muito forte. Então Curitiba foi uma capital verde, falou de sustentabilidade desde muito cedo. Mas a gente percebe também que a inovação ela é um processo contínuo. A gente não pode parar e viver da inovação do passado. Por isso que a gente propõe uma agenda de inovação contínua para a cidade, que é muito baseada a partir de 2017 num programa de cidades inteligentes. Então é isso que a gente vem discutir um pouquinho nesse encontro, né, de gestão pública sobre inovação. Como a gente não pode perder de vista as transformações da sociedade como um todo, do trabalho, da tecnologia nos serviços públicos, e como a inovação precisa ser cultural. Né, como a gente tem que estar sempre propondo e planejando e materializando a inovação para que ela se transforme continuadamente num processo social dentro da cidade. Acho que esse é um ponto principal. A questão da tríplice hélice, que a gente chama, né, que é a iniciativa privada, a academia e o setor público junto conversando, hoje a gente fala que são 4 hélices, que é o cidadão junto nessa discussão, e a gente acha isso muito valioso. Porque a gente entende que a cidade ela não pode ser planejada por só um ente, não é só a gestão pública que define os próximos passos da cidade. Afinal de contas, as pessoas que moram na cidade, elas que têm que definir que cidade que elas querem para elas viverem, para elas empreenderem, para elas criarem seus filhos, enfim. Então, essa cocriação de estratégias, de estruturas, de planejamento urbano, ela é muito rica. E a gente fala que isso é o ecossistema de inovação, que é o que faz com que as ações de inovação se materializem. Hoje a gente tem esforços e projetos concretos de educação empreendedora, de projetos urbanos, de sustentabilidade, né? Então, a iniciativa privada também colocando dinheiro junto com a iniciativa pública para fazer os projetos acontecerem, e a academia, as instituições de ensino, as universidades, colocando seu potencial intelectual, aplicando esse potencial intelectual nas cidades. A gente vê todo um rearranjo organizacional de todas as áreas, a tecnologia vem afetando o setor público, mas também as universidades e também as empresas, né, as empresas convencionais principalmente. Então a gente está buscando essa colaboração e, mais do que isso, esse diálogo, essa discussão sobre o que queremos da cidade e para que cidade nós estamos caminhando a ter, né? O Fórum Inova Cidades foi um fórum criado a partir de uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos de reunir os principais líderes, e secretários e gestores de inovação, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo das cidades, porque a pauta de inovação começa a ser uma pauta, graças a Deus, uma pauta recorrente em várias cidades do Brasil. As realidades brasileiras, né, os exemplos de cada região da cidade, do país são diferentes, então a gente tem que manter a regionalidade de cada órgão. Então nada melhor do que você ter uma governança regional para que isso aconteça e que possa compartilhar as dores, as boas práticas e buscar junto a voz do município no âmbito nacional. Então o Fórum Novas Cidades ele surgiu nesse ano, então começou em 2019, ele é muito novo ainda, a gente teve 3 reuniões, mas já tem uma governança bastante poderosa, né? São 5 áreas estruturantes desse fórum, tem representatividade de norte a sul, de leste a oeste.
Nordeste, e nosso principal objetivo é fazer com que os temas da cidade sejam discutidos nacionalmente. Então, questão de legislação, o marco das startups, o marco civil da internet, a lei de proteção de dados, a lei das antenas. Cada município tem o seu potencial, mas por que a gente não discute juntos e leva essa pauta para o governo federal discutir com a gente também? E quais são as boas práticas que estão sendo implementadas nas cidades que podem ser compartilhadas? Então, ter isso num grande fórum, que também vai se tornar daqui a um pouco tempo um fórum virtual para esse compartilhamento de boas práticas, só pode ser bom para todo mundo, né? O Fórum Novas Cidades surgiu justamente dessa necessidade de ter pautas municipais sendo discutidas nacionalmente. Então, as dores das cidades e as soluções que as cidades têm utilizado ou chegado a soluções para os seus municípios podem ser compartilhadas com outros municípios, né? O Fórum surgiu através da Frente Nacional dos Prefeitos, então que reuniu os gestores da área de inovação e desenvolvimento da Frente Nacional dos Prefeitos, e com isso se criou uma governança. Isso só pode ser positivo porque a gente acaba pensando em questões legais, e aí é uma pauta de todos os municípios, mas também uma pauta nacional, né, sobre a lei das startups, marco civil da internet, agora a legislação das antenas para a entrada do 5G no país, enfim, várias outras pautas de discussões nacionais que afetam diretamente a cidade. Então, o que o Fórum faz? Ele organiza, dá governança para essas pautas e discute municipalmente, mas leva essas discussões a âmbito federal. E também compartilha boas práticas de municípios que têm feito a diferença com outros municípios. Nosso próximo, ele é muito novo, né? O Fórum começou em 2019, em fevereiro de 2019, então nossa meta aí de curto prazo é criar uma plataforma para que essa distribuição de boas práticas, esse compartilhamento também possa ser feito de forma virtual. Pode incluir unidades de inovação, hubs de inovação nas cidades, a forma de como fazer isso com iniciativas públicas e privadas trabalhando em conjunto, inclui também como você leva a inovação para dentro da gestão pública, né? Como criar uma governança e como trabalhar a inovação em todas as áreas da prefeitura, saúde, educação, turismo, enfim. Pode passar também pela questão de criação das leis de inovação dos municípios, a questão de incentivos fiscais, a questão de fundos municipais, né, para dar aporte para ideias inovadoras, enfim. Passa por todas as áreas, mas respeita regionalmente a cultura de cada parte do país. A mudança da mentalidade das pessoas fará com que a inovação chegue mais rápido e mais ampla nas cidades. Eu não sei se é o maior problema, mas ele é um desafio e é uma pauta constante. Isso você não muda de um dia para o outro, você tem que criar condições para essa mudança, mostrar resultados que a inovação na prática traz de melhoria para as cidades e para as pessoas, e a partir daí essa mudança da cabeça, da percepção inclusive sobre a tecnologia, no caso, na cidade, e nos serviços, possa criar. Mas a legislação é uma outra limitação, recursos são são limitações também. A gente tem vários pontos de limitação, mas também acredito que vários pontos de oportunidades aí para transformar nosso país.